Bom, pessoal, falando um pouquinho sobre a diversidade cultural da região Sudeste, né, que é composta pelos estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Então, as principais manifestações culturais da região Nordeste, né, são as festividades de caráter religioso e folclórico, além de danças e gêneros musicais que são típicos dessa região. O que a gente pode citar, né, como principais elementos, as festas, né, festejos de caráter religioso, como a festa do Divino, festejos de Páscoa e dos Santos Padroeiros, as festas de peão de boiadeiro, dança de velhos, o batuque, o jongo e o samba de lenço, que são danças de origem, né, africana, que são bastante cultuados nessa região, na região sudeste, né, são bastante populares. A festa de Iemanjá, a Folia de Reis, Caiapó, Congada, as Cavalhadas, Bumba Meu Boi e o Carnaval, né, assim também como na região nordeste, né, temos uma forte influência no Carnaval, principalmente ali na Bahia, né. Na região sudeste também tem-se essa presença cultural muito grande, né, do Carnaval, nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. E falando um pouquinho de culinária, né, a culinária da região sudeste também é muito rica, né, bastante conhecida, muitos de vocês já devem ter comido alguns desses pratos, né, como são pratos que são muito conhecidos e também difundidos, né, no Brasil inteiro, né, como o virado paulista, o cuscuz paulista, a feijoada, né, a feijoada todo mundo acho que conhece e já comeu, né, ou já ouviu falar pelo menos, que é um prato que surgiu, né, na região sudeste, mas é difundido, né, no Brasil inteiro. O aipim frito, ou a mandioca frita, né, o bolinho de bacalhau, queijo de Minas, né? Minas é um estado que é muito famoso pelos queijos, pelo doce de leite, pelo pão de queijo também, né? Então é uma identidade cultural do estado de Minas, né? O queijo, o doce de leite. Temos também como outros pratos típicos o feijão tropeiro, o tutu de feijão, a moqueca capixaba lá no Espírito Santo, carne de porco, picadinho, farofa e pirão. Então, são alguns exemplos que eu trouxe aqui para vocês de pratos típicos dessa região sudeste, né? Que são difundidos a nível nacional. Com certeza vocês devem conhecer pelo menos um ou outro desses pratos. Pelo menos a feijoada, né, gente? E falando um pouquinho sobre a região sul, né? A região sul, que é a região que estamos inseridos, né? Composta pelo estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, vocês estão um pouco mais, vamos dizer, habituados à cultura da região sul, né? Até porque, além do estado estar inserido aqui na região sul, tem-se também uma grande influência, né, dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Tem bastante gente que veio, né, morar para o Paraná, então, né, claro que aqui, principalmente Maringá, é uma cidade que tem uma diversidade muito grande de culturas, porque tem estudantes do Brasil inteiro. E isso é muito legal, isso é muito interessante, porque você pode acabar conhecendo culturas de outros estados, de outras regiões do Brasil, e isso é muito interessante para o nosso crescimento pessoal, né? Para quem tem curiosidade sobre esses pratos típicos, pesquisem na internet, pesquisem um pouco mais sobre a cultura de cada região, porque eu estou trazendo aqui para vocês só alguns exemplos, mas a cultura é muito rica, né? As regiões são muito ricas e é claro que existe uma diversidade muito grande de muitas coisas que dá para a gente aprender, certo? Então, na região sul, destacam-se as festas instituídas por imigrantes advindos principalmente da Europa no século XX, né? Dentre elas, vamos dar destaque, então, à maior festa alemã brasileira, que aconteceu no Brasil em 1984, que é a Oktoberfest, né? Que é a festa da cerveja.
Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar da Oktoberfest, é uma festa muito famosa, né, de origem germânica e acontece todos os anos na cidade de Blumenau, em Santa Catarina. Aqui, eu acho que no Paraná, tem algumas outras cidades também que reproduzem essa festa em escala menor, né, mas a festa que é realizada em Blumenau, em Santa Catarina, é uma festa muito grande, né? Que atrai muitos turistas, né? Uma festa que tem uma grande amplitude, vamos dizer assim. Outra festa que é muito tradicional na região sul do país, né? Que é de origem italiana e teve a primeira edição aqui no Brasil em 1931, é a Festa da Uva, que acontece a cada 2 anos na cidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Então, essa Festa da Uva também é uma festa muito famosa, né? Que acontece lá no Rio Grande do Sul. Então, tem também um impacto, né? Sobre a cultura da região. Além disso, destacam-se o fandango, de origem portuguesa, a tirana e o anu, de origem espanhola, outras festas e danças da região sul, né, que nós podemos destacar, são a festa de Nossa Senhora dos Navegantes, a congada, o boi de mamão, a dança de fitas, boi na vara. Então, são diversas festas que são realizadas, né, em determinadas regiões, em determinadas cidades ou regiões dentro da região sul, né? Então a gente pode observar diversas festas, vocês devem até conhecer outras, né? Outras festas típicas, tradicionais. Alguns dos alimentos, então, né? Falando um pouco de culinária, como a gente veio, né? Falando da culinária de cada uma das regiões, vamos falar um pouquinho sobre a região sul também, né? Principalmente o vinho, o chimarrão e o churrasco são as principais características culinárias quando a gente pensa na região sul do país, né? O chimarrão principalmente lá no Rio Grande do Sul, né? E o churrasco também, claro que como no estado do Paraná tem muita gente que veio, né, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, então o Paraná já tem uma mistura um pouquinho maior dessas regiões, né, desses estados. Mas quando a gente fala de Maringá, a gente sabe que Maringá não tem uma influência tão forte, assim, vamos dizer, dessas comidas típicas, né? Por conta de, como eu falei, existem pessoas de todas as regiões morando em Maringá. Claro que existem algumas pessoas, algumas famílias que ainda utilizam de tradições, né? Dessa tradição cultural, mas outras nem tanto, né? Outros alimentos típicos da região também. O camarão, o pirão de peixe, o marreco assado e o barreado. Então, são alimentos típicos da região que vocês já devem ter ouvido falar, né? Eu acredito que também, como todas as outras regiões, é uma região muito rica, né? Em diversos pontos culturais, né? Que vão influenciar a constituição, né, desses grupos sociais que a gente estudou, e isso é muito importante, né, para a diversidade cultural do Brasil inteiro. Então é importante que a gente conheça, né, um pouquinho de cada região, né, um pouquinho da cultura de cada região. Né? Quando a gente fala de Brasil, nós temos aí muita coisa, né, para falar, né, para citar. Então, aqui eu trouxe para vocês apenas algumas coisas que são assim os mais característicos de cada região.